Em nível administrativo, a gente está tendo os desencontros das autoridades que deveriam cuidar pela a situação que se mostra iminente. O quadro de pandemia que a Organização Mundial da Saúde declarou é porque uma afecção que tomou proporções que foge ao próprio controle das autoridades. Em nível federal, a gente tem uma postura do Ministério da Saúde, uma postura técnica, a postura diante de uma postura política do Bolsonaro, que é o presidente da República. Já há uma contradição. No estado do Mato Grosso, o governador de estado também está tendo uma postura de empresário e não de técnico. Provavelmente a Secretaria de Saúde tem sabedora dos protocolos de atendimento e dos riscos que o Mato Grosso oferece para as pessoas, quer dizer, não oferece tratamento adequado se eventualmente chegarem casos e casos para serem atendidos, vai fugir do controle. E aqui em Alto Taquari, o prefeito municipal editou o decreto, inicialmente decreto 59, em dia 13 de março. Depois ele fez uma alteração no decreto 60 e depois já editou um outro decreto sendo mais maleável. A gente esperou a poeira assentar em nível nacional. No dia 23, eu chamei o executivo, chamei o Dr. Fábio, juiz da comarca, chamei os vereadores e nós fizemos uma reunião na Câmara Municipal exatamente para colocar a par do que o Ministério Público estava preocupado. Naquele dia, nós colocamos de antemão a necessidade de o município começar a montar leitos específicos para atender esses pacientes, que fosse no hospital municipal ou em alguma unidade de saúde, de tratamento e atendimento à saúde da família, que são os ESFs que a gente conhece, um deles fosse separado para atender o pessoal que com alguma suspeita, né, com quadro clínico que levasse a suspeitar de um quadro de afecção pelo coronavírus. Montar aqui no município um Conselho Municipal de Segurança Alimentar, na verdade, assim, um conselho misto entre o poder público e a sociedade, para começar a cadastrar as famílias que vão começar a sentir necessidade de alimento, inclusive. Então, os alimentos, as cestas básicas que a assistência social compra anualmente, e a gente entrou em contato, inclusive, com a Célia, que é do CRAS, falou que só tinham 75 cestas, teve que dividir, cada cesta foi dividida em duas, exatamente para conseguir atender por um prazo maior, só que isso não é suficiente para o quadro que se aproxima. A gente pediu para fazer esse conselho, juntar com o pessoal da Igreja Batista, da Igreja Católica, todo mundo, ter um cadastro único para ter um controle. A mesma família não receber duas, enquanto outra família deixa de receber. Hoje a gente teve uma segunda reunião cobrando essas medidas. Na verdade, foi uma reunião que o prefeito convidou o Ministério Público, convidou o Dr. Fábio também, tinham alguns empresários da cidade, além da administração. Na reunião, aproveitei para cobrar o que o município
havia feito. Porque ali eu, na primeira reunião, no dia 13, eu cobrei que o município adquirisse equipamentos para atendimento em UTI, unidade específica, que é o respirador ou ventilador, dependendo do profissional, chama de ventilador ou de respirador, para manutenção da vida em estado crítico, o que precisa de suporte para respiração mecânica. Montar esses leitos, adquirir kits para exame de sangue nesses casos suspeitos, porque hoje é centralizado em Rondonópolis, através do Laboratório Central. Então, para a gente já fazer um diagnóstico prévio aqui em Alto Taquari. Nessa reunião eu cobrei, o prefeito me mostrou os 2 documentos aqui, a aquisição de 2 equipamentos, o Ministério Público tinha cobrado 3, para respirador mecânico e 5.000 kits de teste rápido. Só que não fez essa separação de leitos, e a gente cobrou isso para ter uma infraestrutura necessária para atendimento aqui. Por quê? A notícia que a gente tem é que, se depender de Rondonópolis ou Cuiabá, o paciente vai morrer. Então, diante do quadro que se aproxima, hoje a gente, além de reforçar as cobranças que a gente tinha passado no dia 13, que é a preparação da logística para atendimento localizado e diagnóstico, preparo do pessoal, ou seja, separação de um pessoal técnico, com preparo específico para atendimento a esses pacientes acometidos ou suspeitos de coronavírus, justamente para não ter contato com os demais pacientes do hospital. Se for no hospital, separar uma ala que fique específico para aquele. Os outros pacientes não podem ter, nem os outros profissionais também não terem contato com esses. Além de, na questão, a grande preocupação dos empresários vai estancar o comércio, alguns vão quebrar. Foi pontuado pelo Ministério Público que não houve sacrifício ainda. Porque do dia 13 até o dia 30, na verdade dia 23, dia 23, até o dia 6, não houve sacrifício, a não ser os empresários falaram que houve dispensa de empregados. Esses perderam o emprego. Empresário nenhum sacrificou ainda. Se a gente prevê o quadro, ou seja, se relaxarem as normas que estão hoje restringindo a circulação de pessoas, aglomeração e principalmente o contato, essa doença virá, é certeza. A gente não trabalha com uma perspectiva de não ter, mas se tiver, que a gente tenha suporte para atender, porque justamente em Nova Olímpia, o médico acompanhou um caso desde o início até a morte, que o paciente morreu sem tratamento. A gente não quer que uma pessoa em Alto Taquari chegue a um hospital, a unidade de saúde que for designada e não tenha o devido tratamento. Ou que seja encaminhada para morrer fora daqui, só para dizer que tinha uma vaga de UTI que foi morrer fora daqui. Não, a gente quer que ele tenha um real tratamento, seja aqui ou seja em Rondonópolis, no Júlio Miller, que tenha essa vaga e que seja dado o tratamento. O quadro traz insegurança para todos? Traz. Por quê? A pandemia já foi declarada pela Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, fugiu do controle. O mais cético dos governantes que o mundo hoje conhece, que é o Donald Trump, que é o americano, que no início falou: vamos continuar a vida normal, a atividade econômica não pode parar. Hoje falou: tem que parar tudo
fechou a GM para produzir respiradores, porque ele viu que a perspectiva de morte nos Estados Unidos são de milhões. Se tiver contenção hoje, pode baixar para milhares. O Brasil quer viver essa situação, a depender do governante, que é inclusive seguidor de Bolsonaro? Parece que sim. Só que os Estados Unidos têm estrutura médica para atender. Mesmo assim, vai ter em torno, se persistir esse quadro, ou se as empresas continuarem a trabalhar, vai morrer em torno de 3 milhões e 500 pessoas dentro dos Estados Unidos, que tem suporte médico adequado, profissionais treinados, tem tudo. O Brasil não tem estrutura nenhuma. Imagina esse quadro instalado dentro do Brasil. A gente pensa em São Paulo. São Paulo, o governador está tomando as medidas corretas. Goiás está tomando. Goiás é o exemplo próximo da gente e é tomado por um governador que é um administrador, mas também é técnico. Ele é médico, ele sabe quais as medidas que são adequadas. Os empresários, eu digo, façam sua dose de sacrifício, e hoje o Ministério Público reafirmou a posição, dizendo que, pelo menos, o município segure o decreto até o dia 6, porque ele está válido até dia 6, pelo menos o que está na página da Prefeitura no Facebook, é que o decreto está válido até o dia 6. Isso apesar de ter tido a entrevista, tanto do Fábio quanto do Fábio com a Deise e o Leandro também no Facebook. Mas está válido, né? Então a gente está querendo que segure. Durante essa semana que virá, a gente estudar e essa questão de atividade econômica, ver as adequações pontuais, mas com fiscalização. O município vai ter estrutura para fiscalizar, vai ter vontade de fiscalizar, seja um salão de beleza, uma barbearia, ou outros profissionais liberais, que hoje atuam mais como MEI. Se essas pessoas não estão trabalhando, o município vai dar suporte. Também falei, o Osmar estava presente para fazer um cadastro de todos os profissionais liberais que estão tendo prejuízo em razão do fechamento de suas atividades. Hoje estão impedidos de desempenhar as suas atividades. O município montar um cadastro, pararem de fazer algumas obras que não são prioridade. Aí eu dei como exemplo na reunião o portal, os 2 portais de Alto Taquari, que serão gastos 200 mil para deslocar esses recursos para atender a população que vai precisar. Esses empresários microempreendedores que trabalham e dependem de pequenos comércios ou da atividade, por exemplo, o rapaz que corta a grama lá de casa, ele depende disso. Só que ele está trabalhando. E outros que não estão trabalhando, eles vão precisar de um auxílio. O governo federal está dando auxílio de R$600. E isso não vai dar para uma família. Então, o governo local tem que trabalhar com essa hipótese de começar a atender essas pessoas, principalmente essas que estão formais, né, que registraram e que perante o município ou a Receita Federal existem, justamente para comprovar, olha, eu trabalho com isso e estou parado. E a gente quer que segure o comércio nas atividades essenciais, tal qual o decreto 60 diz, perdure até o dia 6. Essa semana a gente reavalia para analisar essas profissões, para readequar. Assim, o salão, o barbearia vai abrir, de que forma? Atendimento individual, vai ter igual os supermercados maiores, por exemplo, tem uma pia para lavar, tem uma limitação de pessoas
transitando dentro do mercado. Tem lá álcool gel no caixa para a pessoa se higienizar. Tem uma máscara, se precisar, está com algum sintoma, tem uma máscara, tem luva, tem que ter isso. Quer dizer, transmitir segurança para o Ministério Público de que pode abrir o comércio e, se pode abrir, como vai abrir, como o município vai fiscalizar depois. Mas, assim, a posição do Ministério Público é que o decreto, hoje a gente deixou claro que mantenha em vigor o decreto, apesar de não ser a vontade do gestor, é também a vontade da secretária de Saúde, apesar de ela ter falado, mas abertamente eu já disse, ela é técnica. Quem vai segurar as pontas são os médicos, são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, é o pessoal do hospital. A gente vai estar com papel, vai estar isolado nos nossos serviços, eu estou trabalhando normalmente, a minha família está em casa, está se resguardando, só uma pessoa sai de casa, vai ao supermercado, compra o essencial. As famílias estão sendo orientadas, porque no dia 23 eu falei, olha, no portal da prefeitura, bem como no veículo de som, todos os veículos de comunicação voltar para a informação. Nessa hora, a gente sabe que não tem medicação eficaz para tratar, então é prevenção. Prevenção e prevenção. Só que prevenção a gente alcança muito com informação. Algumas pessoas têm uma formação suficiente para ter vamos dizer assim, higiene suficiente, ter alimentação higienizada da forma que deve ser, não ter contato, tem álcool gel na hora que precisa, porque o álcool gel é um remediador. Na verdade, a higiene é o sabão, água e sabão. Esse aqui você está na rua, carrega um frasquinho de álcool gel, só que está faltando até álcool gel, está faltando máscara, está faltando luva. Os profissionais de saúde não têm o EPI para trabalhar. E aí, como é que vai ficar a população? Se tiver um caso realmente positivo, quando detectar, ele já transmitiu para pelo menos 5 pessoas. Então a gente tem que trabalhar com um quadro que pode acontecer. Mas se acontecer, o município tem que estar preparado para atender a essa pessoa que está acometida e todas aquelas pessoas que tiveram contato direto ou indireto com aquela pessoa. Ela vai passando, vai transmitindo. Né? Infelizmente, é pandemia justamente por causa disso. Doutor, sobre o decreto que vai até o dia 6 de abril, se continuar assim, pode prorrogar mais prazo ainda? Então, tecnicamente hoje, no estado existe o decreto do governador, que os municípios estão querendo acompanhar o decreto do governador exatamente porque ele libera o comércio. Na verdade, assim, eu falo que é lavar as mãos. Ele entrega para a natureza tomar conta. Mas, mais ou menos o que a fala do presidente também, que as pessoas morrem. E é o que vai acontecer. As pessoas vão morrer. Só que vão morrer desassistidas. E a gente não quer chegar a esse caos, de maneira alguma. Quer trabalhar com a prevenção, exatamente porque a prevenção é a única que é eficaz contra esse vírus. O governador está trabalhando contrariamente a alguns prefeitos que têm restringido, inclusive Alto Taquari restringiu. A gente vai em Costa Rica, está fechado para a entrada de pessoas de fora. Goiás é o estado inteiro fechado. Cuiabá, o prefeito peitou o governador, fez o decreto mais restritivo, conseguiu ganhar através de um mandato de segurança, que o decreto dele equivale. Ou seja, o governador tem, claro, uma esfera de administração, mas
o município é muito mais responsável pela administração local. A gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Estamos esperando a decisão justamente para que aconteçam essas restrições. A gente espera, tenha realmente a necessidade de que fique mais restrito, principalmente o comércio e a prestação de serviço. É ruim? Infelizmente é. Só que a gente pode depois recuperar a economia. Eu te pergunto, a gente pode recuperar uma vida? A gente pode recuperar vidas? Todas que se perderem, a gente não pode voltar atrás. A economia, a gente está tendo bilhões do governo federal agora direcionados para a economia. A gente está tomando as medidas locais, pelo menos não é o papel do Ministério Público, mas localmente, eu já falei, olha, destina verbas para atender essas pessoas, tomar todas as medidas para, se vier um quadro de caos, a gente está preparado, porque ele se aproxima. E se seguir essa postura de abertura de todas as empresas, funcionar como se estivesse tudo normal, igualzinho aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, aconteceu nos Estados Unidos, eu espero que o mundo tenha aprendido a lição, porque esses países hoje estão trabalhando com restrições muito maiores do que a gente, né? A gente vê a Índia, que a polícia se porta de outra forma, inclusive batendo as pessoas na rua. Eles trabalham com cacetete, está na rua, a gente vê os vídeos. Por quê? Imagina a Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, fugir do controle. Tem estrutura médica? Não tem. Então vai ser o caos. A gente trabalha no universo de 10 mil pessoas, o Alto Araguaia 17 mil pessoas, o Alto Garças 10 mil, ou 5 mil em Araguainha, 3 mil em Ponte Branca. Isso para que não ocorra. Infelizmente, pode ocorrer, só que a gente tem que trabalhar com a possibilidade de evitar. Se a gente tem os instrumentos hoje para evitar, tem que colocar à disposição, que é a prevenção, a informação e, infelizmente, essas restrições de circulação, de aglomeração de pessoas. E assim, espero que essa decisão do Tribunal de Justiça seja favorável, exatamente porque até a polícia hoje está um pouco perdida de auxiliar nesse trabalho de fiscalização. A gente quer que justamente as restrições continuem, porque o risco de contaminação é muito maior, né? A circulação das pessoas torna mais efetiva a circulação também do vírus, né? Doutor, o comércio, a pessoa, que sabemos que aqui está todo mundo respeitando o decreto, mas se por eventuais uma pessoa, um comerciante não respeitar, tem alguma penalidade? Sim, tem sim. Na portaria interministerial, tanto o Ministério da Saúde como o Ministério de Justiça e Segurança Pública, o ministro Mandetta e o ministro Moro, eles editaram essa portaria fazendo mais ou menos as restrições. Essas são as áreas técnicas do governo, um da saúde e outro da justiça, com relação às leis. A interpretação do que se deve dar, tanto a esfera administrativa como o próprio Ministério Público e Judiciário vão trabalhar com as leis que a gente tem. Desde colocar em risco a população, se você tem ou está em contato com alguém que tenha, e aí você no Código Penal, você pode incorrer no perigo de contágio de doença contagiosa, até a pandemia, que é uma pena de até 15 anos.
ou seja, inclusive é considerado crime hediondo. Então, assim, um cabedal de leis a gente tem. Não é isso que é a polícia. O que pode atrapalhar, infelizmente, é justamente o gestor trabalhar contra as áreas técnicas que mais ou menos orientam como deve se proceder, tanto a Organização Mundial de Saúde, como o próprio Ministério da Saúde. Se for separadamente, a secretária de saúde aqui, ela tem um protocolo de atendimento. O secretário ou secretária de saúde de qualquer governo estadual tem, se ela é da área, tem um quadro específico, um protocolo específico de atendimento em casos de epidemia, pandemia, que é um caso de grandes proporções. A gente só não quer chorar depois, né? E a perspectiva, infelizmente, a gente já tem notícias que no Mato Grosso há vítimas fatais, e o relato de um médico que acompanhou um paciente desde que ele chegou até a morte, e de mãos atadas, exatamente porque ele não teve condições de tratar a pessoa naquele quadro. A gente também viu pessoas que foram atendidas, mandadas para casa, é uma gripe comum, teve que voltar depois, foi para a UTI e também faleceu. Então a gente não quer que aquele quadro suspeito seja negligenciado, aquele caso suspeito não tenha o exame para confirmação, se confirmado não seja dado tratamento adequado à medida do possível. O que é a medida do possível? O prefeito tem dinheiro, mova tudo o que puder para comprar esses equipamentos para atender localmente. Ou se reúne em consórcio e coloca, por exemplo, Rondonópolis, para dar possibilidade, não pro forma, quer dizer, fala uma coisa e pratica outra. Aí o Ministério Público tem que mover um membro, vai lá em loco e constata que é tudo conversa fiada, né? As pessoas vão morrer. No Brasil as pessoas já estão morrendo. No Mato Grosso já estão morrendo. Para chegar aqui, a gente pode evitar. Em Alto Araguaia também a gente pode evitar. Façamos isso enquanto é tempo, né? Doutor, fazer uma pergunta para o senhor aqui. Às vezes vimos pessoas questionando nas redes sociais. Barra do Garça, sabemos que foram várias pessoas que estavam presas, foram liberados. Aí eles questionam, o comerciante quer trabalhar, se abrir, vai preso. E os que estão presos, vão soltos. O senhor responde isso aí para nós? Sim, na verdade, assim, foi uma decisão precipitada, a meu ver, infelizmente. A gente trabalha hoje com Alto Araguaia. Tem a cadeia pública de Alto Araguaia. O que foi passado através de recomendatório? Foi que restringe uma visita, ou seja, não vai ter visita por enquanto. Os próprios presos entendem a situação. Foi através do Conselho de Comunidade, mais uma vez o governo não tem atendido, disponibilizar EPI, disponibilizar o álcool gel, sabonete, para individualmente atender cada um dos reeducandos. E o Conselho da Comunidade de Alto Araguaia é que está movendo forças com os recursos que tem para comprar os kits e entregar para cada um. E aí os agentes da cadeia, eu passei uma recomendatória específica para aqueles agentes que trabalham fora, que moram fora e trabalham na cadeia, que tenham um cuidado redobrado. Ao chegar, se higienizem, usem os EPIs e não tenham contato com os presos. Então, a questão da cadeia aqui, a posição é essa, tanto do Judiciário como do Ministério Público. E está mantido todo mundo. Agora, o comerciante
vai preso porque praticou o contrário, tanto a portaria quanto os próprios decretos, vai preso do mesmo jeito. Não é questionar aqui porque o juiz de uma cidade Y soltou todo mundo, que ele vai se sentir na liberdade de praticar irregularidades mandamentais justamente por causa da saúde pública. Outra coisa, se alguns juízes soltaram, eu não tenho nenhuma notícia específica. Eu acho que foi prematuro, deveria ter ouvido primeiro os órgãos técnicos, que é a própria Secretaria de Segurança Pública que trabalha, ou os próprios policiais penitenciários. Segundo, o Ministério Público, secretarias de saúde de cada uma das cidades, para depois tomar uma decisão dessa. O preso em si não tem contato com a doença. Alguém vai ter que levar para dentro da cadeia. Se tomou uma decisão dessa, a meu ver, foi precipitada porque tem os órgãos de consulta, o juiz não trabalha sozinho, melhor justamente trabalhar em conjunto. E a gente quer contribuir para a sociedade, né? Até por isso eu reuni no dia 23, hoje me dispus aí a reunião para, junto com a administração local, chegar a um consenso. O Ministério Público torce ou quer ver o comércio, os empresários quebrarem? Claro que não. A gente vê um quadro, infelizmente, ruim para todo mundo. Nesse momento, a gente só vê o sacrifício da classe menos privilegiada. Aqui em Taquari, se a gente for situar, a Vila, né, que é o 13 Pontos, a Vila Nova e o Morada da Praia. São as pessoas mais carentes. Mas se uma pessoa da vila se contaminar com esse vírus, o risco de contágio aos seus vizinhos e às pessoas que vão ali é muito maior do que aqui no Gabriela ou aqui no centro, principalmente a parte de cima da avenida. Assim também é Alto Araguaia. A gente tem que prever mais ou menos isso, né? A gente quer estar adiante do acometimento da doença. A gente quer tratar, por enquanto, da prevenção. Até porque não tem tratamento. Você hoje, paciente em uma UTI, apesar de estarem sendo utilizados alguns medicamentos, como a própria hidroxicloroquina está sendo utilizada, que foi utilizada, segundo alguns, com sucesso, só que alguns também falam que não tem esse sucesso todo, associada à azitromicina, bem como alguns retrovirais que tratam pacientes acometidos da AIDS, né, com o vírus do HIV. Então, assim, é tratar a imunidade do paciente, e a azitromicina, aí eu estou falando mais como técnico. Eu sou formado em odontologia. Você vai dar condições do organismo dele reagir, porque não existe vacina, não existe remédio específico. A azitromicina é para, se houver um quadro de pneumonia em razão do enfraquecimento do organismo e as bactérias, essa afecção, a infecção ser bacteriana, a azitromicina vai combater. Eu acho até que a azitromicina não seria tão adequada. Os retrovirais, porque também atacam o vírus, mas não especificamente o vírus, o Covid, que está sendo chamado esse coronavírus, que é uma das espécies. E
a cloroquina, porque tem um cientista francês que falou que curou 25, mas ele também não é unanimidade. A própria França tem gente que é favorável e tem outros não. Então, falando de questões técnicas, hoje não existe cura. Existe um quadro de sustentação do paciente em estado grave, com respiração artificial, até que o organismo reage dentro de, em média, 12 a 16 dias. Ou seja, se um paciente precisar de uma unidade de UTI, ele vai ocupar por mais de 2 semanas esse leito de UTI. Imagina a Taquari, que só tem uma UTI móvel hoje, como que ela vai dar atendimento para essa pessoa que não vai poder ficar na UTI móvel? Esse suporte vai ter que ser removido da unidade móvel para um quarto, ou se socorrer de Cuiabá. Só que a gente já viu quadros evoluírem em 2 horas de quadro febril para morte. Então, assim, a depender do organismo, a reação do organismo não é suficiente para segurar o quadro clínico por 5 dias, por exemplo. Né? Essas questões técnicas tem que ser levado em consideração, porque se a doença se implantar, o quadro é alarmante. O governante não vai voltar atrás justamente nisso aí. E aí, assim, é um lava-mão, uma atitude do governador, por exemplo, ele lava as mãos, mas eu tenho uma resposta. Ele está assinando o atestado de óbito dessas pessoas, que está deixando a míngua, que ele não está dando a assistência necessária para as pessoas que chegarem. Ele não está dando informação, não está dando prevenção, não está dando nada, deixando a míngua essas pessoas. Né? E aí a gente tem que justamente trabalhar com o Tribunal de Justiça para que as normas sejam atendidas, para justamente o quadro não se agravar cada vez mais. Na verdade, assim, eu quero entrar na residência das pessoas para falar: tomem cuidado, todas essas medidas são em favor de vocês. Quando chegarem da rua, vão direto à pia, lavam as mãos, não peguem nada, não toquem nada. Se você tiver algum sintoma, espirro, tosse, febre, comunique à Secretaria de Saúde. Ela inclusive, já pedi à Secretaria de Saúde colocar um telefone à disposição para tomar as medidas cabíveis. Até agora não foi disponibilizado um telefone. Mas, assim, liguem no hospital, porque o hospital provavelmente está informado de quais as medidas que serão necessárias, mas, a rigor, inicialmente, o quadro é de que você fique em casa. Se você tem esse quadro sintomático, começar a espirrar, ou tossir, ou febre, comece a utilizar máscara, exatamente para não contaminar as outras pessoas. Quem não tiver contaminado, não adianta usar máscara para sair à rua, até porque muita gente vai precisar e vai faltar para essas pessoas que trabalham diretamente com pessoas contaminadas, e aí pronto, o risco é muito maior. Porque um profissional de saúde contaminado pode transmitir para as outras pessoas que o procuram. Então, assim, no quadro grave, ou que se agrava, à medida que passa 1 dia, 2 dias, provavelmente você vai ter que se deslocar com atendimento médico específico, a testagem, para ver se tem ou não. Os testes foram comprados pelo município. Infelizmente não tem ainda. Hoje o teste, hoje o papel da secretaria é colher o sangue e mandar para Rondonópolis, esperar 5 dias, no mínimo, para esse resultado. Isso se o LACEN de Rondonópolis estiver credenciado junto ao Ministério da Saúde. Porque antes só tinham 5 laboratórios no Brasil que tinham
habilitação para fazer essa testagem. Não era em Manaus, por exemplo. Manaus não, em Belém. Outro em São Paulo. E aí fica muito distante para fazer isso. Então, assim, tome os cuidados pessoais de higiene, não ficar pegando na mão, se tocando, pegando em maçanetas de carro, de casa, em corrimãos, na porta do banco, do comércio, principalmente esses locais que são frequentados por várias pessoas, apesar de eles estarem tomando cuidado, o vírus circula. Pode ser que uma pessoa esteve ali, passou por Taquari, foi embora e apresentou o quadro em outro estado, outra cidade, mas pode ter deixado o vírus aqui. E para você não se contaminar, não toque onde tem mucosa na face, por exemplo, boca, nariz e olhos, enquanto estiver na rua. Chega em casa, onde tiver álcool gel, passe. Chega em casa, lave as mãos, é a medida mais eficaz. Não se aglomere. Se existe algum bar ou um estabelecimento que é propício à aglomeração de pessoas, não frequente. Festas nas casas, que inclusive a gente já viu que teve boletim de ocorrência em pessoas que estavam fazendo celebração no final de semana, quando é recomendado não ter aglomeração. Quando tiver, liga para a polícia. Então vamos tomar todos os cuidados para que a Taquari passe ilesa por toda essa situação.